Enquanto você não entender que você precisa arrumar a tua casa, repor teus nutrientes, voltar a ter uma boa produção de neurotransmissor, voltar a ter prazer no que você está fazendo e encontrar um caminho que te traga prazer, aí você emagrece. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Coisa Séria, um programa para que você viva mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, e hoje nós estamos com a doutora Cibele Spinelli. Ela é médica nutróloga e ela vai estar aqui com a gente num papo super legal. Mas antes disso, eu vou convidar você a se inscrever no nosso canal, a já deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque, gente, de verdade, esse episódio vai estar sensacional e você não pode perder. Doutora Cibele, obrigada por ter vindo. Prazer receber você aqui. A gente gostaria muito de saber, acho que é a curiosidade de todo mundo, por que o médico escolheu essa profissão? Como que você chegou nisso? Primeiro eu agradeço o convite, eu gosto sempre de poder compartilhar mesmo sobre a nutrologia, que é uma área tão linda da medicina e tão pouco desbravada ainda, e falar realmente sobre o papel do médico nutrólogo, né? A importância da nutrologia para todo mundo. Eu falo que todo mundo precisa ter um nutrólogo. Você não precisa ter um sintoma, mas você quer prevenir, você quer trabalhar com saúde, com estilo de vida. Então isso é enriquecedor. Então eu escolhi a nutrologia porque é uma especialidade que engloba várias especialidades na medicina. Então por que eu escolhi a nutrologia? Porque eu queria cuidar, eu queria ir além. Eu fiz a residência de clínica médica e depois disso eu comecei a fazer uma residência de cardiologia. Uau! E aí eu comecei cardio, fiz 3 meses. Falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso, eu quero mais. Eu não queria ficar só fazendo ausculta cardíaca, aí era sopro e cirurgia cardíaca. Eu falei, não, eu quero mais. E aí eu comecei a pesquisar. Porque na época eu morava no Nordeste, eu morei em Aracaju. E aí eu pesquisei e falei, mas que especialidade eu vou fazer? Eu vou pra endócrino? Eu vou fazer dermato? Mas não é isso que eu quero. E aí eu comecei, porque lá tinha muito nutrólogo que fazia terapia nutricional, fazia muito hospital. Uhum. E aí eu comecei a estudar, porque antes de medicina eu queria fazer nutrição. E aí eu fui muito estimulada, não, faz medicina e tal. E aí eu falei, realmente é um caminho que me agrada, né? E aí passei na faculdade de medicina, fiz a residência de clínica médica e eu gostava de tudo da área clínica. Então, falei, uma especialidade em que eu tenho tudo da área clínica e que eu posso mudar a vida do meu paciente. Foi aí que eu pesquisei, descobri a nutrologia, e aí eu aprofundei nos estudos, fiz a pós-graduação, eu fiz o meu estágio na USP em Ribeirão Preto, fiz o meu título de especialista, e hoje falo que eu sou uma profissional completamente realizada, e porque a gente faz, realmente eu faço o que eu gosto, o que me encanta, assim, que é a nutrologia. E é muito gostoso, né, você trabalhar e você fazer o que você gosta, né, com amor, porque acho que dá mais energia pra você estudar mais, né? Sem dúvida. Eu falo que é o meu estilo de vida. Qual que é o meu hobby? O meu hobby é estudar nutrologia. Legal. Eu quero estudar a saúde da mulher, eu quero estudar sobre hormônio, eu quero transformar a vida das pessoas, porque através da nutrologia eu transformei a minha vida. Então, eu posso transformar a vida dos meus pacientes, e eu falo que é algo que não é palpável. Então, quando o paciente me procura, eu trago muito um trabalho, assim, dele ter uma visão realmente mais futura da vida dele. Como você quer envelhecer, como que você se imagina daqui 5, daqui 10 anos. Porque é diferente você ir num dermato, você faz um procedimento e você sai com o procedimento feito. Você olha no espelho, ok, gostei, não gostei. Você já vê o resultado. O meu é um resultado a longo prazo. Então eu falo, a gente tem que plantar. Eu uso sempre uma expressão, você vai plantar para você realmente ir regando isso e colher frutos. Frutos, né, maduros, saborosos. Então é você envelhecer bem, com vitalidade, com saúde. Então eu falo, a gente não quer galho seco, a gente quer fruto, só que a gente tem que plantar e regar esse caminho. Sim, então eu falo que essa que é a graça da vida, né? A gente quer viver essa vida da melhor forma. É uma medicina integrativa, né, doutora? Holística. Exato. Se a gente for falar hoje pelo CFM, pelo Conselho de Medicina, não existe a especialidade de medicina integrativa. A especialidade nutrologia, ela existe, né? E ela é registrada como especialidade, mas a integrativa
Não, mas é uma área em que vem crescendo muito, que os profissionais vêm buscando e que o paciente vem buscando. Então, o que é uma medicina integrativa funcional? É a gente buscar a raiz do problema. Então, eu falo, não quero só, eu tenho uma hipertensão, uma diabetes, eu vou tratar aqui, toma seu remédio, daqui 6 meses você repete seu exame e volta aqui. Não é isso, né? É por que você tá assim. O que está te adoecendo? Você vai Então, fazer esse um que é o grande diagnóstico caminho. mais a fundo, né? É buscar sempre a raiz do Sim. problema. Então, essa que é a base da medicina integrativa, da medicina funcional. E doutora, quais pacientes mais chegam pra você? Quais casos mais chegam pra você tratar, né? Assim, que mais te procuram? Falo que hoje eu tenho muito mais paciente que me procura por saúde, muito mais paciente saudável do que paciente doente. Eu falo que eu não tenho um consultório com pacientes doentes. Isso é curioso. E é exatamente isso. Então eu lido muito com saúde, não com doença, né? Uhum. Médico, a gente vai atribuir o médico a muita doença. Então os pacientes me procuram porque eles querem envelhecer bem, porque eles querem ter disposição, porque eles querem ter energia, ou porque eles querem entender se eles têm alguma deficiência nutricional. A mulher que me procura porque ela quer se preparar para a menopausa, ou porque ela já está na menopausa e busca fazer uma reposição hormonal adequada, entender a importância do estilo de vida. Então, por isso que eu falo que é tão prazeroso também, né? Eu tô lidando com pessoas que realmente me procuraram porque querem saúde, estão dispostas a mudar. Eu falo, é você escolher o caminho. Para você buscar a saúde, você precisa entender o caminho que te adoece. E esse caminho você tem que abandonar. Então, Sim, com certeza. é através disso que a gente vai construir esse futuro desejado aí. Foge um pouco do que a indústria prega, doutora? E lembrando lá o que Hipócrates falou, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio? Foge bastante, né? Não tão pouco. Porque hoje a indústria, na verdade, até os grandes estudos são realmente patrocinados pela indústria. Então, é claro que como médica, eu tenho o meu olhar voltado sim para medicamento, eu vou medicar quando preciso. Então, a gente precisa dessa medicina, mas a gente precisa de uma medicina que cresça olhando para o nutriente, porque eu já escutei de profissional de uma receita que eu prescrevi e falou assim, isso daqui não serve para nada, mas também mal não vai fazer. Uma receita muito personalizada, com nutrientes, com vitaminas, com fitoterápico, com ação antioxidante, anti-inflamatória, e assim, não é uma receita de bolo. Então, exato, cada paciente vai ter a sua receita personalizada e com certeza baseada numa ciência. Então, não é uma medicina que não existe, é uma medicina que voltou a estudar bioquímica, que voltou a estudar nutriente, que voltou a estudar. Então, eu gosto sempre de citar um exemplo, de neurotransmissor. Então, para você ter foco, para você ter motivação, você precisa de dopamina. E para você ter dopamina, você precisa de um aminoácido, que é tirosina. Então, se você não come alimentos que têm tirosina, você não vai ter uma boa produção. E é claro que envolve vários outros fatores, mas falando de uma forma mais resumida. E para que essa conversão aconteça, você precisa de vitamina B6. Então, eu falo, gente, você consegue entender, não é simplesmente toma aqui o seu remédio, sua bupropiona, porque vai aumentar a sua dopamina, entendeu? Que é um remédio que vai agir na dopamina. É muito além disso. É você entender quais são os fatores genéticos. Então, eu trabalho muito com teste genético no consultório. Que legal. Que a gente consegue entender essas questões de neurotransmissores, profundo, né? de vitaminas. É uma medicina linda, que é bom que a gente tá podendo compartilhar, para as pessoas conhecerem. Levar mais informação, né? Porque eu acho que não é uma coisa muito falada, né? Mas, doutora, enfim, como que, assim, na loucura que tá o mundo hoje, muito trabalho, muito estresse, como a gente manter essa vida saudável, né? Como a gente consegue manter esse ritmo para ter uma boa velhice? Eu falo que primeiro você tem que voltar a olhar para você, porque o mundo... É exatamente o que você falou, é tudo tão corrido que quando a gente para e dá conta, você não tá dormindo direito, você não tá se exercitando, você tá comendo com sua tela, seu computador aberto, com o seu celular, ouvindo, assistindo alguma coisa, ou você, durante uma reunião, você tá comendo. Então, eu tenho muito paciente que trabalha no mundo corporativo que é assim, eles não têm tempo. Não tem tempo para cuidar deles, não tem tempo. E aí, a primeira coisa que eu falo pro paciente é você entender, assim, quais pontos são os mais críticos que a gente vai precisar focar e trabalhar. Então, assim, é o seu sono? Aí a gente vai começar pelo seu sono.
Então, Sibeli, eu durmo 4 horas por noite, às vezes eu perco o sono na madrugada, abro o computador e vou mandar e-mail. Então, gente, as pessoas estão perdendo a noção do que é realmente uma... E aí elas vão buscar o quê? Um remédio que aumente o foco no dia seguinte. Um remédio, aí vem a indústria. Cascata, né? Entendeu? E aí, calma, eu falo, calma. O remédio talvez precise no momento da vida em que você tá. Sim. Mas é a gente entender, então é o sono, então vamos traçar estratégias. Eu tomo café o dia inteiro porque eu tô cansada. Aí chega a noite você não dorme, no dia seguinte você tá cansado e aí você entra nesse ciclo. E aí, na verdade, a pessoa não tá tendo nada de qualidade de vida, né? Tá, Isso. pelo contrário, muito remédio, muita coisa Muito e sempre café já está pra dar conta, pouco sono. E aí, eu falo sempre assim, olhar para a sua rotina. Por isso que tem que ser algo individualizado. Sim. Então, como está a tua rotina? Eu posso, para você, ser uma conduta, para você ser uma outra conduta e não tem como ser uma receita de bolo, né? Sim. Porque somos seres únicos. Uhum, E é com a partir certeza. disso que a gente vai transformar. É através da epigenética, né? Então, o quanto o ambiente ele vai modular aí os nossos Sim, genes. com certeza. Doutora, numa população que caminha para a obesidade, acredito que você atenda bastante casos querendo emagrecer. A nossa produção avaliou seu conteúdo e eu achei uma frase muito legal. Que pessoa triste não emagrece. Tinha certeza que você ia me falar. O que você fala pra gente? Olha, eu falo que essa frase... Até ontem mesmo eu atendi uma paciente extremamente irritada a primeira vez. Porque eu não consigo emagrecer, porque eu quero emagrecer, um filho pequeno. E aí, assim, totalmente descompensada. Tem uma doença autoimune da tireoide, com hipotireoidismo, com deficiência de ferro, com deficiência de várias coisas, deprimida. Teve uma conduta de um profissional, assim, de uma alimentação mega restrita, rica em carboidrato refinado, um jantar era uma barra de chocolate. E aí eu falei, eu falei pra ela assim, como que você... Por isso que eu uso muito essa frase. Você tá irritada, você tá triste, você tá deprimida, você tá tirando a única coisa que te conforta, que é a comida. Então, comida é um prazer. Eu falei, você não vai emagrecer. Enquanto você não entender que você precisa arrumar a tua casa, repor teus nutrientes, voltar a ter uma boa produção de neurotransmissor, voltar a ter prazer no que você tá fazendo e encontrar um caminho que te traga prazer, aí você emagrece. Agora, sim, se a gente associar emagrecimento com vou passar fome, não vou comer o que eu gosto, o cérebro não quer isso, né? Ele quer prazer, ele quer recompensa. Então, a gente tem que trazer pro cérebro, pra rotina, o porquê. Emagrecendo, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais feliz, eu vou conseguir colocar a roupa que eu quero, eu vou conseguir frequentar os ambientes que eu quero, porque as pessoas deixam de frequentar ambientes por conta do peso. Sim. Então, você precisa colocar o lado bom, né? Trazer a recompensa. Então, você precisa encontrar a felicidade. Tem que ser um caminho que tenha felicidade. Porque a pessoa triste, ela não emagrece. Todo mundo Não emagrece. Todo mundo que fala em dieta já dá um calafrio, né? E na verdade tem que ser algo bom, né? Que nem você tá falando, tem que ser algo prazeroso pra pessoa, né? Emagrecer, comer é bom. mudar de... Sim. Então, assim, comer é um dos maiores prazeres da vida. Agora, se você pensar que para emagrecer você vai parar de comer e que não é esse o caminho, mas sim você comer da melhor maneira e você encontrar que é possível você emagrecer comendo de forma saudável e comida saborosa, que não é comer frango grelhado com salada. Não me dá frango grelhado com salada, que se fosse pra eu depender disso pra emagrecer, né? E tem gente que come isso todo dia, né? Pega até raiva de frango, não quer ver frango na frente. Não, gente, é além disso, assim, é a gente aprender a nutrir nosso corpo, é isso que é o mais importante, mais transformador, entender esse caminho de transformação aí. Então, doutora, dá pra ter, sim, uma dieta mais feliz, né? Mais saudável e também trazendo esse prazer pra pessoa, né? Dá pra ser mais leve, né? É você encontrar um caminho. Eu falo, ele vai ter pedra, né? Porque às vezes você tem, isso envolve muitos fatores, uma introdução alimentar que foi ruim, uma infância que foi ruim. Então, eu falo muito com mães, eu não atendo criança, mas a forma que a gente lida com o nosso filho em relação à comida, isso vai refletir muito na fase adulta. Tem um paciente que me procura e que fala, eu lembro da minha mãe ou de alguém que cuidava, de algum familiar, que me obrigava a comer, que me forçava a comer, que enfiava a colher na minha boca e me obrigava a comer. Eu ia lá e vomitava depois. Então, com certeza é um adulto que tem problema com alimentação hoje. Então, a gente tem que entender que não é tão simples de eu chegar e falar, olha, é uma dieta que você tem que fazer com tantas calorias. Então, às vezes, você começar trazendo, melhore o café da manhã, vamos tentar... Não é um caminho
só de flores. Sim. É um caminho que vai ter pedra, que vai ter buraco, mas nesse caminho tem que existir, tem que ser iluminado, sabe? Sim. Você tem que ter um dia florido, um dia de sol, porque assim, é um caminho que tá difícil, mas que tá motivador, né? Que você consegue continuar nele. Então É alcançável, né, doutora? Exato, exatamente. Só que você precisa de profissionais que tenham essa visão. Sim, que trate de você como um todo, né? É. Que veja a raiz do problema, como você falou no começo. Tem que ver a raiz do problema e trabalhar em cima disso, né? Trabalhar a alimentação. Legal. A senhora se baseia em alguns pilares para direcionar esses pacientes? Como que funciona, assim, uma consulta? Bom, a minha consulta, eu falo que ela é bem demorada, até porque eu preciso que o paciente realmente... Eu falo que a primeira consulta é até muita informação, né? Porque eu quero entender sobre o intestino, eu quero entender sobre o sono, eu quero entender sobre a rotina de exercício. Então, é através dessa conversa e através do entendimento qual é o seu pilar, então, qual é o pilar da vida daquele paciente em que a gente precisa focar inicialmente. Então, é muito abrangente. Até citando o caso dessa paciente de ontem, é uma paciente que tem uma doença autoimune. Então, eu preciso trazer questões relacionadas à doença autoimune básicas, alimentação anti-inflamatória, rica em nutriente, em fitoquímico, sono de qualidade e exercício. Mas vai além disso. Disruptor endócrino, então, o cosmético, o agrotóxico, o plástico, são substâncias que estão no nosso dia a dia e que interagem com os nossos hormônios, que interagem com a nossa saúde. Isso é demais. Então, é claro que eu não posso chegar, vai tirar, vai comer só orgânico, vai comer, não vai mais passar nenhum cosmético que é rico, que tá cheio de toxina, né? Então, o paciente sai às vezes, nossa, né? Não sei por onde começar. Então, isso a gente vai trabalhando em consultas, por isso que tem que ser realmente um tratamento. As pessoas, como elas têm pressa, hoje, as pessoas elas querem imediatamente um resultado. Sim. Então, eu preciso alinhar essa expectativa com o paciente também. Eu sei que você quer emagrecer, mas para emagrecer, a gente tem que construir um caminho. Eu sei que você quer ver peso na balança, mas para você ver a queda ali do seu peso, da sua melhora da composição corporal, é um caminho. Então, a gente vai trabalhar com sono ou com o seu intestino, a importância da saúde do intestino para todos esses fatores de emagrecimento, de doença autoimune, de hormônio. Então, são muitas, eu falo que é um grande quebra-cabeça. Saúde é um grande, quando a gente trata de saúde, é um grande quebra-cabeça do corpo humano, né? Que a gente precisa juntar todas as peças para no final você ter realmente uma... Palpável, né? Exatamente. Então, qual é a pecinha ali que a gente vai começar? Que a gente vai começar e o mais gostoso é montar esse quebra-cabeça. É interessante, né? Super. Hoje a Terra, a gente sabe, né, que tá bem frágil em relação à vitamina dos alimentos. A senhora costuma suplementar? Tem algum suplemento que é primordial, que a senhora pode deixar de dica para quem talvez nem consiga um acesso contigo, né? Olha, isso é algo que também falo bastante em rede social. Realmente o solo hoje, ele não tem, se a gente for basear nos nutrientes, existe uma tabela nutricional que a gente olha. Então, por exemplo, o arroz, ele vai ter tanto de um nutriente, tanto de outro. Então, um exemplo, né? Hoje a gente sabe que o solo não é mais o mesmo de quando foi feita uma tabela nutricional. Então, existe sim muita deficiência nutricional, mesmo que você tenha uma dieta equilibrada. Então, até na medicina, existem muitos profissionais que criticam a suplementação. Então, eu já recebi essas críticas de suplementação, eu vejo colegas criticando, colegas médicos, eu falo críticas de colegas médicos que criticam, Sim. porque não precisa, então até um dia, mas para que ficar repondo selênio? Você sabe a importância do selênio, por exemplo, a sua tireoide? É um mineral extremamente importante para a sua tireoide. O paciente consome, muitas vezes, um alimento riquíssimo em selênio, a castanha, mas às vezes o paciente não consome castanha. Sim. Então, eu vou precisar suplementar, eu vou dosar esse mineral no sangue. Então, como que a gente vai fazer a suplementação? Então, eu uso muito suplemento. Bacana. Tem muitas pacientes com muitas deficiências nutricionais, mas falando de maneira geral, sem conhecer, né, um mineral que a gente sabe hoje que é muito deficiente é o magnésio. Só que existe uma infinidade de tipos de magnésio para suplementar. Então, um exemplo, paciente que tem... para a gente pensar na parte cognitiva, ou até na prevenção relacionada ao Alzheimer, a gente tem o magnésio treonato.
Então, magnésio de malato, paciente que tem mais dor, que tem mais fadiga. Então, a gente vai partir para essa, né, para essa linha de raciocínio. Vitamina B12. Hoje tem muitas pessoas, a gente atribuía muita deficiência de vitamina B12 a pacientes que são vegetarianos. E a gente sabe que hoje, mesmo as pessoas que consomem carne, que consomem proteína animal, elas têm deficiência de B12. Muitas vezes não porque não come, mas porque não absorve. Ou porque está usando remédio que diminui a absorção da vitamina B12. Então, é sempre olhar. O paciente que chegou, que está lá cheio de medicação, quais deficiências nutricionais ele pode ter. Um exemplo, os prazóis. Pantoprazol, omeprazol, eles diminuem a absorção de B12. Então, quantos pacientes não usam essas medicações? Hoje em dia tá... É assim, Todo você mundo toma toma 10 isso. remédios, toma esse aqui para prevenir o seu estômago. E a gente sabe da quantidade de efeitos colaterais que esses remédios podem trazer. A metformina é uma outra medicação para tratamento de diabetes, de resistência insulínica, também diminui a absorção de vitamina B12. E doutora, um paciente, então, por exemplo, que chega no seu consultório já com problema no estômago, que tem a necessidade de tomar esses medicamentos, qual que é a alternativa que você dá para esse paciente? Medicamentos que já está usando, esses protetores para o estômago. Sim, que na verdade eles sugam, né, a vitamina. Então eu sempre faço assim. Vamos olhar de novo para a causa. Por que você usa esse remédio há 10 anos? Eu tenho paciente que usa há mais de 10 anos que chega no meu consultório. Porque toda vez que eu tento tirar, eu tenho queimação, eu tenho azia, aí eu volto a tomar. Primeira coisa, você vai ter que fazer um exame. Então, você vai fazer uma endoscopia. Tem alguma coisa que justifique na sua endoscopia você continuar? Não, mas por que você tem sintoma quando tira? Você mexe totalmente com o pH, né, do seu sistema digestivo. Então, é um remédio que vai aumentar o pH. O nosso sistema digestivo, naturalmente, ele é mais ácido. Então, quando você toma o remédio, ele fica menos ácido. A hora que você tira, você começa a produzir ácido, só que você está há 10 anos não produzindo. Sim. Então, você realmente vai ter. Então, às vezes eu entro com suplementação para controlar essa produção de ácido, para ele ir tirando, desmamando. Não adianta eu chegar e falar, tira esse remédio. 10 anos usando. Sim, então, a pessoa surta. Não, ele não consegue. É uma rotina, né? Ele não consegue porque ele vai ficar muito sintomático e aí ele vai falar, não, eu prefiro usar porque eu não quero ter sintoma. Sim. E voltando de novo, a alimentação, né? Não adianta você querer tirar se você tá comendo pão, gordura, consumindo bebida alcoólica, aí, assim, são escolhas e aí você vai continuar escolhendo tomar sua medicação também. Sim. Muito interessante. Doutora, frente a tudo isso que você falou, essa nova geração precisa de algo e a próxima também gostaria de absorver algum conteúdo, uma mensagem sua sobre o que você acha que poderia ajudar em relação à saúde agora e daqui para frente. Uma dica sua, uma mensagem que você possa deixar para gerações futuras. As pessoas olharem realmente para o futuro. Então, pensar nelas, porque as pessoas vivem muito de prazer. Então, e aí, a comida é um prazer, a bebida alcoólica para muitas pessoas é um prazer, o cigarro para muitas pessoas é um prazer, mas o que você está plantando? Então, esse realmente é o caminho de, você está plantando, mas como você está regando? Então, como está é você olhar o que você busca. É difícil a gente falar isso para uma pessoa que é jovem. Porque ela não tem essa visão. O jovem, ele não tá pensando em envelhecer bem. Diferente de um paciente que chega para mim com 30, com 40, com 50 anos e fala, eu quero envelhecer bem, eu quero chegar com 70, com 80, com força, com vitalidade. Esse paciente que é jovem, ele não vê isso. Então, agora, né? Exato. Claro que com 30, com 40 também tem, né? Esse paciente. Mas é você olhar e falar assim, você entender que é através do seu estilo de vida. Hoje, se a gente for falar de câncer, 80% dos casos de câncer são pelo seu estilo de vida, pelo estilo de vida. Eu não vou fazer reposição hormonal, porque reposição hormonal dá câncer de mama. Muitos dos casos de câncer de mama estão relacionados com obesidade, com tabagismo. Então... Com outras práticas totalmente... Exatamente, distintas, né? Não com a reposição hormonal. Sim. A não ser que você realmente já teve um câncer de mama, obviamente que você não vai fazer. Mas a mulher, voltando para um assunto de saúde feminina, que eu gosto bastante de falar, a mulher, ela precisa se preparar para a menopausa. E quando ela chegar na menopausa, ela tem que sim, de um profissional que olhe para ela, e porque, gente, eu falo, a mulher, ela oscila o mês inteiro. Então é hormônio que sobe, hormônio que desce. E assim como a gente na puberdade menstrua,
e sobe o hormônio, na menopausa esse hormônio cai. Sim. Aí a mulher fica sem disposição, sem energia, sem libido, irritada, com insônia. E aí você vai falar, você não vai fazer reposição hormonal porque vai dar câncer? Então, assim, isso já tá ultrapassado, né? Só Sim. que aí é olhar e orientar realmente. A gente voltar para esse autocuidado, voltar para o exercício físico. Só que não é simplesmente eu chegar e falar, você precisa fazer um exercício físico. Ela não tem disposição, ela não tem energia, ela não tá dormindo. Então, entender a dor também do paciente, porque A ele precisa... dificuldade, né? É muito fácil, né? Aí vira uma receita de bolo. É. Você precisa fazer atividade física. E na Mas eu sei, né? E aí, não o que eu consigo. faço? Mas eu não consigo. E na Exato. verdade, hoje em dia, o que mais tem é um monte de gente querendo enfiar, faça isso, faça aquilo, mas ninguém pegando na mão da pessoa e ajudando a pessoa de fato, né? Jorrando um monte de informação nas pessoas, mas é pouco orientado, assim, de forma correta, né? Sempre, não, você tem que fazer exercício, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no caso da dieta, não, você tem que fazer uma dieta, faz essa dieta tal que você vai emagrecer e tal. Dieta várias, né? Várias abecedário dietas. inteiro. Que a pessoa fica com trauma de dieta. E aí, isso torna o emagrecimento mais pesado, né? Então, é realmente pegar na mão da pessoa e nesse trauma de passinho dieta, é até formiguinha, interessante você falar isso, porque as pessoas, elas falam, nossa, eu já fiz vários tipos de dieta e eu não emagreço. Uhum. Como eu escuto isso? Vários tipos de dieta. Então, agora, a partir de agora, você não vai mais fazer dieta. Você vai escolher um novo estilo de vida. Você vai Sim. comer comida que te nutra. Então, é nutriente. Seria não a é... reeducação alimentar, né, doutora? No caso. Exato, é fazer você escolher um reeducação. estilo de vida mesmo, né? Saudável e Sim. que te traga. E é claro que envolve uma questão, um apoio multidisciplinar nesse Uhum. processo. Bacana. A mulher e o Covid, doutora. A gente teve aí algumas sequelas, né? Eu não sei o que você tem recebido no seu consultório, ou o que você pode ajudar essas mulheres que estão sequeladas. É até interessante falar sobre isso, porque eu fui um exemplo vivo desse, né? E a partir desse momento que eu tive Covid e que eu tive alteração do meu ciclo menstrual, eu comecei a estudar muito sobre saúde da mulher e a relação com o Covid. E o Covid trouxe muitas alterações do ciclo menstrual feminino. Ele trouxe mulheres que entraram muitas mulheres entraram na menopausa, muitas mulheres ficaram meses sem menstruar, muitas mulheres tiveram mais cólica, piora do sangramento, alteração na quantidade do ciclo, aumento de fluxo, piora da TPM. Então Tudo hoje isso já é muito ruim, né? Já é um e aí trauma piora, pra né? gente. Exatamente. Nada tão ruim que Que não possa piorar. Aí vem o Covid. é claro que muitas mulheres não tiveram alteração. É Uhum. óbvio que isso não é uma regra, né? Todo mundo que teve Covid Mas eu senti teve. mais cólica, sim. Mas o Covid, ele trouxe alteração. Eu falo que se a gente for pesquisar hoje, ele do seu fio de cabelo ao dedão Mexeu. do seu pé. Alterou. Exatamente. Então, não se sabe se isso é transitório ou não, se é algo que vai... Então, claro que os estudos ainda vêm crescendo, ainda vem... E a gente vai ter muita resposta Sim. ainda. E doutora, qual o caminho que você tem usado com seus pacientes pós-Covid? Eu uso muita estratégia anti-inflamatória com suplementação. Então, N-acetilcisteína, existem alguns estudos que mostram pelo efeito anti-inflamatório. Uhum. Então, no pós-Covid, em doses maiores. Coenzima Q10, eu adoro essa suplementação, ele tem uma ação antioxidante muito importante. Vitaminas do complexo B, quantos pacientes tiveram alteração de memória pós-Covid? É isso que eu ia falar agora. Muita gente reclama, inclusive eu também, depois que o vídeo já era um pouco esquecida, né? E piorou. Vamos olhar Mas, a vitamina assim, B12. Mas era assim, o que eu mais escuto falar, depois do Covid, minha memória ficou ruim, meu cabelo os começou a cair mais. principais sintomas, fadiga, alteração de memória, queda de cabelo. Esses, assim, foram muitos. A gente falou de saúde da mulher, de alteração do ciclo, porque isso também aconteceu, mas a fadiga foi muito, assim, um dos maiores sintomas, e queda de cabelo. Sim. E aí, vamos olhar para outras questões. Além do Covid, você tem uma deficiência de ferro, que pode piorar a sua queda de cabelo? Sim. Você tem uma deficiência de zinco, que pode piorar a sua queda de cabelo? Então, vamos suplementar realmente o que você precisa e trazer a qualidade de vida, porque eu fico imaginando essa geração pós-Covid daqui 10, 15 anos. É. Então, a gente olhar mais uma vez lá na frente. Exato. Como vai ser essa geração
pós-Covid, de tantas pessoas que não têm nem a oportunidade de ter um cuidado, de um apoio, né, de olhar para as vitaminas, um apoio nutricional, um exercício físico. As pessoas perderam muita massa muscular pós-Covid, independente, claro que os pacientes que ficaram mais graves, eles perderam muita massa muscular, mas mesmo pessoas que não tiveram internação, que não precisaram de oxigênio, ele trouxe também uma perda de massa muscular. Então, apesar da gente, né, graças a Deus já ter melhorado, a gente já não tá mais, né, como a gente estava anteriormente, mas sequelas ainda vamos dizer que agora que a gente tá respirando depois da pandemia, né? Sim. Mas manter esses cuidados com o corpo é extremamente importante. E muitas pessoas passam batido, né? Eu tô esquecida, mas vamos seguir, vamos embora. Mas lá na frente vai ter consequências sérias, né? O importante é cuidar hoje, né? Vai colher o frutinho. Exatamente, é colher o fruto. Mas é por isso que nós temos a doutora Cibele, né, doutora? Inclusive, pra quem quer te conhecer mais, acompanhar mais os seus conteúdos, você tem um Instagram pra passar pro pessoal, Sim, site, no meu essas Instagram coisas? eu compartilho bastante informações sobre saúde, sobre suplementação. Eu trago muitas vezes nos stories algum caso clínico de paciente. Então eu exerço hoje uma medicina mais personalizada, então através da prevenção, através de teste genético, eu gosto muito de falar sobre o telômero, sobre prevenção de envelhecimento. Então o que é isso, né? Como prevenir? Existe um grande cientista que fala que envelhecimento é uma doença e que ela é tratável. E aí ele cita algumas medicações, mas como tratar? Como iniciar isso? Então, mais uma vez, volta para a sua alimentação, para o seu estilo de vida, para o seu sono, para o ambiente que você convive, para a comunidade em que você vive. Então, assim, as escolhas de relacionamento, elas interferem no seu envelhecimento. Nossa. Eu tô preparando uma aula para um curso que eu tô gravando, e aí tava falando sobre longevidade, o segredo da longevidade. E aí sobre as Blue Zones, que são as regiões mais longevas do mundo. Então a gente tem uma nos Estados Unidos, Costa Rica, Itália, Grécia e Japão. E aí nessas 5 regiões eles foram olhar o que tinha em comum. Então, são pessoas que se exercitam, são pessoas que se alimentam bem, que praticam a dieta mediterrânea, que é a dieta mais estudada e que é uma dieta maravilhosa. Então, eu falo, você quer ser saudável? Vai ler sobre dieta mediterrânea. Legal. Você vai comer pouca carne, você vai comer pouca carne vermelha, pouco açúcar, você vai consumir frutas, verduras, tem até um vinhozinho de vez em quando. Ai, gostoso, aí fica mais fácil. Você vai comer mais peixe, você vai comer mais grãos, então é uma dieta que não vai ser restritiva, uma dieta extremamente nutritiva. Então isso existe em comum nessas regiões. São pessoas felizes, esse é um outro ponto das regiões. Então as pessoas, para envelhecer bem, elas precisam estar felizes entre o ponto do emagrecimento. Então são pessoas que não estão acima do peso. E fala sobre relacionamentos. Então, a escolha do seu relacionamento, ela vai falar muito sobre o seu envelhecimento também. Uma consultoria já de... completa, hein? De relacionamento. Pessoas na Blue Zone. Inclusive, já dá o like, porque, gente, esses conselhos, vocês estão tendo uma mentoria com a doutora Cibele. De estilo de vida completo. Alimentação, exercício, relacionamento. Então, eu recomendo muito que vocês compartilhem esse vídeo, hein? E se inscreva. E é muito legal isso, porque se a gente for trazer isso pra prática, vai fazer toda a diferença. Se você vive num grupo de amigos que fuma, que bebe todo dia, que só quer fazer churrasco, ok, eu gosto de churrasco, não tem problema nenhum com isso, mas tudo vai depender do acompanhamento, né? Aí sua rotina vai ser aquilo, né? Exato, então assim, escolha e transforme seus amigos também. Sim. Hoje eu tenho um grupo de amigos que todos são meus pacientes. Então a gente, quando vamos marcar um jantar, vamos marcar um almoço, a gente prioriza alimentos que são mais saudáveis, Então, vai ter o churrasco, mas a gente vai ter uma salada legal, a gente vai fazer uma outra opção para acompanhamento. Então, isso a gente tem trazido e é legal ver o quanto que estamos evoluindo juntos, assim. Um incentiva são pessoas o outro, né? Exato, e que agregam muito, sabe? São pessoas felizes, são pessoas que a gente realmente se diverte e isso faz toda a diferença. E a maior queixa pra quem quer emagrecer é isso, né? Que nem em casa a guerra é assim, eu amo McDonald's, eu amo tudo que não
que não presta, né? Brigadeiro, Até agora, né? Até nesse momento. Depois de hoje, acabou. E Depois depois de de hoje, hoje- a doutora Cibele. eu Doutora, quero ser já tô amiga. tendo uma consultoria aqui. E aí eu gosto tudo. E o meu marido quer emagrecer, quer ter uma vida mais saudável, quer entrar na academia. Mas é muito difícil, entendeu? Aí ele Então, mas já infelizmente, quebra esse bloqueio. ele acaba seguindo o meu ritmo e aí prejudica ele também, né? Então, mas já quebra. É exatamente o que eu tô te falando. Porque hoje o seu problema não é peso, você não tá acima do peso. É, Mas você pode trazer muitos outros problemas com muitas outras doenças. Sim. Que hoje tá tudo bem, aham. né? Hoje você não tá pensando. Mas se a gente for voltar e olhar para aquela estatística de 80% de muitas doenças estão relacionadas com o estilo de vida, por que não prevenir? Sim. E é óbvio que não tem problema você comer uma vez ou outra um McDonald's, um Aham. brigadeiro. Eu não sou restritiva. Liberar às vezes, né? Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. O que não pode é ser rotina. Eu falo que nós somos seres inteligentes, racionais. Então a gente tem que aprender a gostar do que faz bem. Do que é saudável. E ponto. Vai, como? Aí vamos traçar, cada um, vamos trazer ferramentas, vamos colocar isso em Sim. prática. Sim. Mas nós somos inteligentes, então. E na, vamos vida colocar da mulher, a alimentação influencia muito, né? Principalmente pra quem quer engravidar, pra quem muito. tá no A fertilidade está extremamente, é até legal você tocar nesse assunto, relacionada com o estilo de vida. Então, quantas mulheres estão tentando engravidar e não conseguem? E aí elas vão partir para fertilização. Aí elas vão para fertilização e elas não têm resultado. Elas não conseguem. Já fez uma FIV, 2, 3, 4, 5 e não implanta. E o que está acontecendo? Será que essa mulher está bem nutrida? O quanto que os nutrientes, e assim, eu tenho visto isso evoluir muito na parte da fertilização, na fertilidade, porque vai ter sim mulheres que realmente não vão conseguir. Uhum. Mas até para você fazer essa implantação, você precisa estar preparado. Você tem que precisa. preparar o seu corpo, Então, os né? nutrientes são extremamente importantes, a sua alimentação é extremamente importante, o seu nível de estresse. Isso é um estresse muito grande para a vida da mulher. Primeiro, porque ela quer engravidar e não consegue. E aí ela busca um tratamento. Aí ela faz um tratamento e, dependendo do profissional que ela procura, ela não tem essa orientação, ela vai perder. Ela gastou muito dinheiro, ela se frustrou mais uma vez. E quem que vai olhar para essa paciente e falar assim, calma, calma. Eu tenho uma paciente, ela estava num processo de não conseguiu engravidar, e aí ela procurou por conta e ela ia fazer a fertilização. Eu falei, você não vai fazer agora. Primeiro você vai emagrecer, a gente vai repor seus nutrientes, a gente vai trazer várias estratégias de suplementação, de nutrir o seu corpo. Aí você vai fazer a fertilização. Bacana. E aí ela fez. Legal. E deu certo. Então, pessoal, vocês viram, né? O quanto é importante a gente ter um acompanhamento nutricional, quando a gente passar, né, com uma nutróloga. E com certeza nós indicamos a doutora Cibele. Vocês viram que ela é maravilhosa, ela dá várias dicas. Já segue ela que nós vamos deixar, né, aqui na descrição todas as redes sociais, a forma como vocês podem entrar em contato com ela também. Nós já estamos caminhando para o fim, né, Fabi? Infelizmente. Mas, doutora, nós temos um mimozinho para você, que a nossa equipe preparou. Obrigada, doutora, pelo conteúdo muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço Aqui um presentinho. de coração. É muito bom poder compartilhar, falar sobre saúde e orientar tantas pessoas. Sim. Receberem realmente um conteúdo, uma informação que vai transformar. Exatamente. Eu tenho certeza e eu acredito plenamente nisso. E não é só uma questão de acreditar, porque é ciência, né? Não é uma questão de religião, de Sim. fé, mas é uma ciência. Então, isso realmente transforma vidas. E nós temos que usar tudo à disposição, né? Toda essa Com tecnologia, certeza. as redes sociais E aí tem também a nossa caneca, que vai ficar de presente pra Linda, você. obrigada Espero que mesmo. você goste do presente. Já gostei dessa Olha lá, Fabi, o embalagem. que será que ela ganha? Será? O que será, né? O que será? Olha que legal. Extrato de maçã. Que delícia. Essa vela é super cheirosa, né, Fabi? Nossa, adoro Maravilhosa. vela. Adoro. Posso cheirar já? Claro. Nossa, delícia. Isso é até interessante, porque assim, vela é uma coisa que eu adoro vela
assim, pra aromatizar mesmo. Porque eu falo que isso, às vezes eu vou pro meu quarto à noite, eu coloco uma leitura, higiene do sono. E aí, deixo uma velinha Às que vezes você quer tenha... relaxar, né? Preparar esse ambiente, Exatamente, fica muito preparar o gostoso, né? ambiente. Isso é Ah, mais importante uma para um dica. sono de qualidade, fica a dica. As mães, ó, amam. Os produtinhos de skincare, já acende a Muito vela, legal, relaxa. gente. Muito legal, agradeço. Adorei. Doutora, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela participação, por disponibilizar a sua agenda, porque a gente sabe que a rotina de médico é muito corrida, corrida. Então, assim, a gente se sente privilegiada por ter você aqui com a gente. Contem sempre E comigo. volte sempre que quiser. E vocês também, pessoal de casa, continuem acompanhando a gente. Tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive o próximo episódio, né, Fabi? Exatamente. Então, não já perca. compartilha com os amigos e não perca. Tchau, pessoal. Tchau!